Oi, gente. Hoje nós iremos falar sobre os objetivos de marketing e a sua função empresarial. A função do marketing no âmbito empresarial é identificar e antecipar as necessidades dos clientes para satisfazer essas necessidades, gerando lucro e percepção de valor, tanto para a empresa quanto para o cliente. Os processos do marketing basicamente são vamos aos principais processos do marketing. Depois, no final da aula, eu vou falar um pouquinho sobre os processos do marketing digital, que mudou um pouquinho essa estrutura, ok? Primeiro, a gente tem que identificar as necessidades do nosso consumidor, definir o público e o tipo de serviço que a gente vai oferecer para essas pessoas. Depois, nós temos que antecipar as necessidades. Então, como que a gente vai antecipar a necessidade do nosso cliente? Você pode encomendar pesquisas, você pode fazer grupos focais, onde você chama algumas pessoas para falar sobre o seu produto, para testar o produto e você fica vendo do outro lado, né? Existem empresas que elas fazem só esse tipo de trabalho, cliente oculto. Então, você consegue antecipar a necessidade, saber qual que é a previsão de demanda desse mercado por meio dessas pesquisas. Identificar tendências e consumos de acordo com as sazonalidades. Então, você consegue identificar que em uma determinada época do ano há uma necessidade de compra maior, por exemplo. Em época de Copa do Mundo, a venda de televisores é muito maior. E aí, por meio das pesquisas, você consegue se antecipar e fazer uma compra maior para você ter um preço legal quando for essa época do ano. Satisfazer a necessidade do cliente. Então, ele vai comprar um produto, ele tem que atender a necessidade desse cliente, e aí o cliente tem que perceber que esse produto ele é muito bom, ele vai superar as expectativas. Porque hoje em dia não adianta você atender a necessidade do cliente, você tem que superar as expectativas, porque existem várias marcas semelhantes no mercado. Então, você consegue se diferenciar por meio de ações de marketing ou de diferenciais desse seu produto. E lá no final, assim, que é o mais importante, né? Além de atender as necessidades do cliente, você precisa gerar lucro. Não adianta você ter um produto maravilhoso, um restaurante lindo, num local perfeito, com uma equipe treinada e você não tem lucro lá no final. Então, você tem que avaliar se aquilo que você está entregando para o seu consumidor atende à necessidade dele e gera lucro para você. O marketing digital e o composto de marketing. O marketing digital, ele se torna mais amplo, porque ele envolve desde os fornecedores, colaboradores, administradores e clientes alinhados com objetivos e valores comuns. Ter um bom produto, ele não é suficiente, né? Como eu já falei, ele precisa perceber esse produto como bom e ele tem que atender às expectativas. O produto ele tem que refletir os valores da empresa para os clientes. Por isso que o trabalho de marketing e o marketing digital, ele ajuda muito nesse processo. Porque a empresa ela tem a missão, a visão e os valores. Então, quanto mais você consegue passar esses valores para os consumidores, para os colaboradores, para os fornecedores, mais o seu consumidor vai perceber esses valores da sua empresa e vai diferenciá-la das demais empresas concorrentes. Segundo a American Marketing Association, o marketing ele sofreu algumas mudanças, né? O conceito de marketing de Kotler, que eu falei lá no início, ele sofreu algumas mudanças com o passar do tempo. Então, hoje, nós dizemos que ele é uma atividade das instituições e processos para criar, comunicar e entregar ofertas que tenham valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral. E antecipar essas necessidades. Então, assim, eu estou falando a mesma coisa várias vezes. Vocês precisam atender a necessidade do cliente e o cliente precisa perceber o seu produto como bom. Não como os principais conceitos, né? Você atendia as necessidades e desejos e ok. Agora você tem que atender as necessidades, os desejos e o consumidor ele tem que perceber o seu produto como
melhor do que os concorrentes. Os objetivos do marketing digital são bem semelhantes aos objetivos do marketing tradicional, que primeira coisa é gerar lucro, né, porque ninguém pode trabalhar de graça, fidelizar os clientes. Então, o exemplo que eu dei na primeira aula das empresas que estão interagindo com os clientes nas mídias sociais, no Twitter, que mandam e-mail, que perguntam como o cliente teve a experiência com o produto. Por exemplo, você compra uma roupa na internet e dali você recebe e após alguns dias você recebe uma ligação ou um e-mail perguntando se você gostou, se você foi bem atendido. Esse processo ele ajuda a fidelizar os clientes e é também parte de uma estratégia de marketing. Gerenciar a marca, então o marketing digital ele permite, existem algumas ferramentas que nós iremos falar nas próximas aulas, que elas nos permitem gerenciar a marca, saber o que as pessoas estão falando sobre a nossa marca na internet. Se tem um feedback positivo, se tem um feedback negativo, qual que é o volume de buscas que eu tenho pela minha marca na internet em um determinado local. Então, o marketing digital, ele nos traz dados mais específicos. Então, você consegue saber quantas pessoas buscam sobre a sua marca em um determinado tempo e em um determinado local. E é um pouco diferente do marketing tradicional, que você tem que contratar uma pesquisa e os dados eles não são tão precisos quanto os dados de marketing digital. E o gerenciamento da marca também envolve o feedback do cliente, porque antigamente o cliente ele não era tão ativo. Hoje ele compra um produto, ele entra na internet, ele avalia esse produto, ele indica ou não para as outras pessoas. Há também alguns grupos que são criados só para falar sobre um determinado produto, bem ou mal. Existem grupos de lista negra também de produtos. Então, o gerenciamento da marca na internet ele é bem mais complexo do que nos meios tradicionais. E aparecer, né, gente? Então, o marketing digital, ele ajuda as empresas a aparecerem, porque a internet, ela permite que qualquer pessoa publique lá. Porém, se você não fizer uma estratégia bem elaborada, você não aparece para o seu consumidor. Então, assim, as fanpages hoje em dia de marcas, as fanpages de empresas, elas podem ter lá 100 mil curtidas. Se ela não investir em marketing digital, se ela não pagar, o conteúdo que ela publica vai aparecer para menos de 1% das pessoas que curtiram essa fanpage. Então, o trabalho de marketing digital é fazer campanhas para garantir que as pessoas vejam as suas postagens, para garantir que as pessoas vejam os seus anúncios, para garantir que os consumidores encontrem a sua empresa no Google, porque hoje em dia tudo que nós vamos comprar a gente procura primeiro no Google. Então, a estratégia é que você apareça entre as primeiras colocações para que o seu consumidor consiga encontrar você mais facilmente. E quanto mais pessoas estiverem falando bem sobre o seu produto, melhor você vai conseguir alcançar os seus resultados. Fornecer informação de qualidade com o objetivo de educar o mercado. Isso daí tem muito a ver com marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo nada mais é do que você fornecer materiais gratuitos para o seu consumidor. Materiais interessantes, por exemplo, se você tem uma empresa de consultoria, você monta uma planilha de gestão de finanças pessoais. E aí você envia esse material gratuitamente para o seu consumidor, você publica ele na internet, e aí o seu consumidor ele vai baixar esse conteúdo e ele vai sempre lembrar da sua marca. As empresas fazem muito isso também com vídeos, com podcasts, com e-books. Então, o consumidor ele vai consumindo a cada dia mais conteúdos daquela empresa. E esse conteúdo ele não tem nenhuma intenção de venda inicial. Ele vai falar sobre um conteúdo interessante, sobre uma matéria interessante relacionada ao produto da sua marca. E aí o consumidor ele vai adquirindo aquele conteúdo. E lá no final você vai enviar a proposta de compra para esse cliente. Depois que ele abriu, por exemplo,
4 e-mails que você enviou ou ele assistiu 5 vídeos, ele se torna um lead qualificado. E aí você já pode começar a tentar interagir com esse cliente e enviar materiais para ele, enviar ofertas de produtos para esse cliente. É muito interessante porque quando a empresa ela produz muito conteúdo de qualidade, ela se torna referência naquela área. Então, os consumidores eles percebem essa empresa como boa. Então, se ele sempre pesquisa sobre um tema, vou dar um exemplo aqui de culinária, e aí sempre tem conteúdo bacana de culinária daquela empresa na internet, conteúdo gratuito, ele percebe essa empresa como boa, ele fala, nossa, eles entendem do assunto, então eu vou comprar os produtos dele. Então, a forma de fazer o cliente perceber o produto como bom, com o marketing digital e o marketing de conteúdo, é bem mais simples do que a gente imagina. Então, é fornecer conteúdo gratuito para ele, conteúdo de qualidade. Segmentar e otimizar a verba. Então, o marketing digital, ele nos permite anunciar para públicos bem segmentados. Então, eu quero falar com mulheres de 30 anos que moram na cidade tal. Eu consigo. Qual que é a vantagem da segmentação e da otimização da verba? Eu posso ter um orçamento reduzido que eu consigo fazer uma campanha efetiva de marketing. Então, eu posso ter um orçamento de R$300 e atingir 10 mil pessoas. Nos meios tradicionais de rádio e TV, eu não consigo esse alcance. Então, o marketing digital, ele permite que a gente consiga fazer campanhas de estratégias, campanhas de publicidade com um orçamento um pouco menor do que o orçamento tradicional dos meios TV, rádio, entre outras. E lá no final, medir os resultados. Então, quando você coloca uma campanha no ar, existem algumas ferramentas que nos permitem identificar se essa campanha ela teve uma boa aceitação do público. Então, quantas pessoas clicaram no meu anúncio, quantas pessoas que clicaram nesse anúncio converteram, ou seja, compraram o meu produto lá no final, quantas pessoas fizeram uma avaliação positiva, quantas pessoas fizeram uma avaliação negativa. Depois que eu coloquei essa campanha no ar, quantas pessoas novas acessaram o meu site, de onde vieram essas pessoas, qual o sexo, a idade. O marketing digital ele permite que a gente consiga avaliar todas essas métricas. Isso é muito importante na análise e na previsão das tendências de marketing. Gente, a unidade 1 é basicamente isso. Eu quero que vocês entendam que o marketing digital, ele trouxe muita inovação na área. Nós não podemos descartar as ações físicas de marketing. Cada vez mais as empresas estão interagindo, então elas colocam uma propaganda na TV e aí elas automaticamente direcionam para a campanha no smartphone ou na internet e aí geram essa interação em tempo real. E nas próximas aulas nós vamos falar também sobre como utilizar essas ferramentas, quais são as ferramentas mais interessantes para esse público, para o outro público, entre outras. Um abraço!